A gente hoje vai falar dentro do assunto fibromialgia. Boa noite, Silva. Bem-vinda. Dentro do assunto das doenças, né, que a gente somatiza, que a medicina comum aí chama de incurável, de síndromes. Eu quero trazer para vocês hoje a forma de pensar o mais racional a respeito do assunto, deixando as emoções de lado. E outra coisa, deixando as crenças também, né? Porque as crenças que a gente vai adquirindo na vida, principalmente na infância, porque na infância a mente da gente é uma terra virgem, né? Então, todas as ideias, as comunicações que a gente vai ouvindo dos pais, dos padres, pastores, professores, né? Isso tudo vai montando um perfil de crenças no nosso sistema. E acaba que esse problema de crenças, muitas dessas crenças, né? Elas contêm muitas ilusões, porque são ilusões que são passadas de geração para geração, né? Igual nós falamos nas lives passadas aí, aquela historinha de Adão e Eva, por exemplo, tá? Então, mas hoje eu quero trazer para vocês um outro processo. Então eu vou virar aqui o telefone para a gente ver. Eu já coloquei até no nosso feed de notícias aí do Instagram, mas nem todos devem ter olhado, então eu vou passar aqui rapidinho, só para ficar registrado aqui nessa live, tá? Vê se consegue ver direitinho aí. Muito bem, eu espero que vocês tenham conseguido ver aí que é um pé de milho, né? E por que esse pé de milho vai servir para a gente? Então, uma das bases que a gente começou a trabalhar para entender o mecanismo do ser humano foi olhar mais para a natureza. Na nossa forma de pensar, a natureza é o livro escrito pelo Criador. Na natureza é que eu posso aprender sobre a criação, tá certo? É claro que muitos seres, né, iluminados da humanidade trouxeram para a gente muito conhecimento, muitas coisas a respeito disso. Mas a gente precisa ter uma peneira boa para saber, né, qual que é a peneira que eu uso, que eu gosto de usar, que é a minha parte racional, né, a parte que eu gosto de pensar de forma racional. Se faz sentido para mim, entendeu? Se faz sentido dentro do que eu percebo, tudo bem, eu sigo naquele caminho, mas se não faz sentido, então eu já descarto para um lado. Bom, o que o pé de milho trouxe de ensinamento, né, para a gente entender esse processo nosso de doenças? Eu comecei a observar a beleza, a força, a matemática, a justeza, né? Vamos usar uma palavra nova aqui, como que esse processo funciona tão justamente num ser que nem é racional como a gente. Então, o pé de milho tem lá em cima aquele pendão, que a gente chama de pendão, que tem os esporos masculinos da planta, tá certo? E embaixo, lá na boneca, que a gente ou na espiga, tem lá, sai aquele monte de cabelinho, né, da espiga, e para cada um daquele cabelinho que vai lá dentro,
um grão de milho, tem lá um germe num grão de milho. Então, quando o esporo masculino do pendão, que normalmente é de uma planta vizinha, né, para que não haja o que eles chamam de polinização cruzada, né? Então o vento balança lá o pendão da outra planta, ele voa, cai no cabelinho do milho da planta vizinha, fecunda esse cabelinho. Esse processo começa lá dentro da espiga a gerar, né, a gestar um caroço de milho. E Verônica? E tá aí uma aí que entende bem desse assunto, pode até ajudar a gente aí. Então, dentro da espiga de milho, tem lá aquela... A gente pode até comparar, né? A parte feminina da mulher, a espiga é um ventre que gesta os caroços, né? E um detalhe, num projeto de crianças que a gente tinha aqui, eu levei uma espiga dessa, a gente debulhou lá e contamos, deu aproximadamente 300 e tantas caroços de milho na espiga. Eu arredondei para 365 para poder... A gente guarda, né, que é o número de dias do ano, então fica fácil de guardar. E aí eu comecei a refletir sobre isso para ver exatamente esse é o assunto que eu quero colocar em pauta hoje. A inteligência, a grandiosidade, a perfeição, vamos usar essa palavra, né, que existe na natureza, nos processos naturais, tá certo? Eu acredito que vocês vão concordar comigo nesse sentido, né? E agora eu vou virar novamente o telefone para a gente ver aqui uma estrutura que é a nossa estrutura. Uma estrutura que é construída, né? Que nós usamos essa estrutura, tá bom? Então eu vou virar aqui da mesma forma para os amigos aí que não viram no nosso feed de notícia, depois ver lá, só para poder acompanhar o raciocínio, tá bom? Então olha só. Bom, acho que deu para ver o que a gente quer mostrar, né? Vocês imaginam aí que a gente fica de, assim, como diz aqui na roça, né? A gente fica de boca aberta, né? Porque eu pergunto agora a vocês, essa é a ideia que eu quero trazer para a reflexão de hoje aqui. Por que há um projeto desse? Porque, observa bem, apesar dessa estrutura do esqueleto humano aí, ela estar no meu corpo, né? Eu usar essa estrutura para eu funcionar, né? Tá aqui aqueles ossinhos que mostrou lá no videozinho, tá tudo aqui, né? Então eu consigo até movimentar com eles, mas como esse sistema pegou na natureza. Boa noite, Souza, tudo bem? Bem-vinda. Como esse sistema pegou na natureza todos esses átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono, né, nitrogênio, para montar essa estrutura,
eu pelo menos, não tive nenhum poder, não foi sobre a minha, não foi sobre o meu comando que isso aconteceu. Aconteceu, né? Faz parte de mim. Eu uso essa estrutura, mas não foi eu que construí, que projetei, tá certo? Então agora eu pergunto a vocês o seguinte: como que pode uma inteligência dessa, uma energia dessa que faz isso no pé de milho, no esqueleto humano, e isso é só esqueleto? Você imagina agora fazer um videozinho desse, completando o ser humano, colocando ali os músculos, os nervos, os neurônios, né? Todas essas coisas que tem por dentro da gente aí. Cezinha, boa noite, bem-vindo, bem-vindo. Colocando todas essas estruturas em cima desse esqueleto, né? Você vê a complexidade que chega a isso. E aí agora a pergunta que eu faço: será que essa inteligência, essa energia, teria falhado conosco a ponto de existir um funcionamento nessa estrutura que chega a destruir a própria estrutura? Vocês compreendem um conceito que não faz sentido para mim? É a tal, por exemplo, é a dor que não tem causa. A pessoa vai no médico, o médico examina, faz exame, raio-x, não sei o que tem, chega lá: o que eu tenho, doutor? Rapaz, eu não sei não. Eles deram um nome aqui, né? Deram um nome para isso aqui, mas eu não sei te falar porque que é isso não. E você está lá, cheio de dor. Então o médico vai te receitar um analgésico, né? Hoje já tem um consenso de que a fibromialgia tem origem psicoemocional, né? Tem um transtorno psicológico por trás disso, que são os que nós já estudamos nos nossos vídeos anteriores aí: ansiedade, depressão, pânico, bipolar, algum toque, né? Então eu particularmente colocaria assim que fibromialgia é o cúmulo da somatização, sabe? É a forma que o corpo tem de mostrar para a pessoa que não está dando mais, que não está aguentando mais esse processo, né? E qual é esse processo nosso que está fazendo com que essa estrutura, que tem um projeto perfeito, funcione mal? Vocês conseguem compreender qual é a questão? Então nós vamos voltar um pouco os assuntos que a gente falou nas outras lives, porque se a gente olhar essa estrutura que a gente viu no videozinho aí, e olhar, se isso pegar um chimpanzé e fizer isso, a gente vai achar uns formatos diferentes, mas o contexto, a forma é a mesma, sabe? Então é onde eu só como analogia, não tem nada de pejorativo nisso, né? Mas nós somos um chimpanzé, fisicamente falando, biologicamente falando, mas qual é a diferença nossa pro chimpanzé? É simplesmente, na real, aqui, ó, o cérebro, a nossa capacidade de pensar. Então, visto que um chimpanzé, pelo menos que a gente saiba, né, não sofre com fibromialgia, teoricamente, é claro. Então leva a gente a pensar, a questionar se essa questão da fibromialgia não está realmente ligado a um mal. Maria Canolato, boa noite, bem-vinda. Não está ligado a um processo de pensar inadequado. Porque qual a conclusão que a gente chegou?
olhando essa estrutura com o olhar da engenharia. A gente fez o que a gente chama de engenharia reversa, né? Que é estudar o negócio de trás para frente. Pega uma coisa pronta, em vez de montar o esqueleto, a gente vai desmontando ele e ver o que sobra. Tá certo? Então, o que a gente encontrou quando a gente faz esse processo inverso? A gente encontrou uma consciência. Uma consciência que comanda essa estrutura, comanda, dá ordem, funciona assim, funciona assado, olha para cá, olha para lá, fala, escuta, pensa, sabe? Então, a gente começou a entender que o projeto é perfeito, mas a execução do projeto, que é feita de forma subjetiva, cada um faz de uma forma, esse é o problema que está ocasionando as dores, as doenças. Esse processo é que está fazendo com que uma estrutura que é feita para regenerar o nosso sistema imunológico, tem todas as informações, o DNA tem todas as informações para regenerar qualquer órgão. É muito simples entender isso. Você pega quem quebrou já um osso, né, do corpo, é claro que o médico vai lá e vai ajudar a colocar, encostar no lugar certinho. Mas a regeneração da estrutura óssea, colar um osso no outro, né, é do sistema imunológico da pessoa, de cada um. E mais, aquele lugar que quebrou depois que soldado, não quebra mais. Porque aqui, o próprio sistema imunológico reforça aquele ponto extra para não quebrar novamente. Então, vai quebrar em outro lugar. Mas ali naquele lugar não existe, pelo menos que eu pesquisei, não existe histórico de que tenha acontecido o mesmo processo, de quebrar no mesmo lugar. Vocês entendem? Então, essa força que existe na estrutura, está intrínseca nela, é o que a gente chama de instinto de sobrevivência. Perdão. E esse instinto, ele também existe no chimpanzé. Então, o que a gente começou a entender quando, para ajudar, para descobrir a causa, para poder orientar a pessoa a sair desse processo de mau funcionamento? A gente começou a estudar o instinto de sobrevivência dos animais. Compreende? Então, o que acontece com um animal quando ele entra num evento de perigo? Ele produz hormônios no corpo. Se você quiser saber o nome, é só pesquisar quais que são os hormônios de estresse. Vai estar lá, né, que a gente já falou aqui também. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, são vários hormônios, vários nomes, né? E não adianta a gente, não faz diferença quantos são e quais os nomes deles. O que faz diferença é como eles funcionam no corpo. Então, eles chegam a dar uma quantidade de energia, né? Aquele impacto, aquela força, aquela rapidez, aumenta a força, aumenta a velocidade, aumenta a capacidade de percepção, sabe? O sangue, né, vai para os músculos para ter mais força. Vocês estão entendendo? Então isso acontece em qualquer animal, que é o nosso caso também. Então, na hora de enfrentar um evento de perigo, esses hormônios vão ser produzidos no corpo pelo instinto de sobrevivência, para a pessoa ter essas reações para poder lidar com essas situações de perigo. Estão compreendendo? Agora, essa nossa capacidade de pensar, aí é que está aonde que vai gerar o problema, a disfunção, a dor. Quando eu saio do evento de perigo,
o registro desses acontecimentos ficaram na minha memória. Então eu vou para o meu lugar de segurança, para minha casa, por exemplo, né? Mas lá na minha casa, a minha mente continua ligada a esse evento que aconteceu. E toda vez que a minha mente liga, conecta com esse evento que aconteceu, no meu corpo serão produzidos os mesmos hormônios do medo, do pavor ou da tristeza, se o evento foi triste, da raiva, se foi de luta, sabe? Ou vai haver uma supressão de hormônios, que é para eu ficar quietinho, escondido, imperceptível para o predador, que vai levar ao estado depressivo. Então, o emocional da pessoa, mente, pensamento, começa, assiste um jornal, aí fala lá, vamos usar um exemplo bem claro, né? A pessoa sofreu um abuso, por exemplo. Então, ela está assistindo o jornal, vem a notícia lá de um abuso. O que acontece no organismo dela? A percepção dela, o pensamento dela, conecta o abuso da notícia com o abuso que ela passou. Então, no corpo dela vai haver uma descarga de hormônios equivalentes ao evento que ela viveu. Então, ela começa a viver o mesmo evento várias vezes no dia. Depois que passou o evento, que ela ficou triste, preocupada, com medo de acontecer de novo, que ela quer ficar escondida. Vamos imaginar até que esse abusador, que é muito comum, muito mais comum do que você pensa, eu estou falando isso de conhecimento de causa, pelos atendimentos que a gente faz, a maioria das vezes o abusador, desse nosso exemplo, está dentro do convívio da pessoa, principalmente da criança, tá? É o predador. O que nós fizemos? Nós construímos a nossa selva. E nós mesmos nos tornamos os nossos predadores. Então, pessoas que deveriam cuidar da criança são os abusadores. Estão entendendo? E a criança começa a conviver com essa pessoa. Na maioria das vezes, ela vai conversar com a mãe e com o pai, eles não acreditam nela. Acha que é invenção, que o fulano de tal é incapaz de fazer aquilo, sabe? Então, você veja bem como que o ambiente de perigo dessa criança começa a acontecer todos os dias. Vocês estão me entendendo? Então, esse é o processo que faz com que as células do corpo, que começa a viver sob uma pressão constante, todo dia passa por medo, todo dia tem perigo, todo dia tem raiva, todo dia quer se esconder. Vocês estão entendendo? As células do corpo, os órgãos começam a funcionar num sistema, numa formulação que não é natural. Até porque a pessoa começa a não dormir bem. Quando a gente, vamos dizer assim, o que acontece quando a gente consegue equacionar essa situação para um cliente e a pessoa começa a entender do porquê que ela está tendo taquicardia fora de hora. Ela simplesmente está em casa assistindo uma novela, conversando com alguém no telefone, e de repente o coração começa a disparar. Você está entendendo? Então, durante o processo que a gente faz, a pessoa conecta
entende que esse processo que ela está passando agora, esse mal-estar, vamos chamar assim, resumindo, né, está conectada com aquele evento que ela viveu lá na infância dela. Está me entendendo? Vou usar um outro exemplo aqui. Uma criança que foi abandonada, que foi criada em esses orfanatos do mundo aí, né? Que na maioria dos casos, as pessoas que cuidam dessas crianças, apesar de... É difícil a gente até comparar, né? Mas tem muita gente que aproveita disso também, aproveita das crianças, né? Então você imagina uma criança que foi abandonada, viveu num orfanato. Está entendendo? Então, um outro processo, a diabetes, por exemplo, usando um processo bem clássico. A pessoa começa a desenvolver diabetes. Pode olhar... Você, Vidane, tá bom? Aí, irmãozinho, beleza? Boa noite. Uma pessoa que começa a desenvolver diabetes, o que é a diabetes? É um excesso de açúcar no sangue, tá certo? O açúcar é uma substância, um carboidrato que é produzido no organismo para que as células tenham energia para cumprir a função que o instinto de sobrevivência está colocando. É a glicose que faz isso. Então uma pessoa que vive em constante estresse, em constantes situações de perigo real acontecendo ou assistindo a televisão, ela vai ter também as descargas de glicose no sangue. Está me entendendo? Então, o que acontece dentro do processo? Quando a pessoa começa a conectar, a entender que esse processo que acontece no corpo, esse mal-estar, essa, entre aspas, doença, porque eu não gosto de usar esse termo, eu dizer que uma pessoa tem uma doença, é como se eu estivesse dizendo que o Criador falhou, sabe? E isso para mim não faz sentido. Então, o que a pessoa está experimentando no corpo dela é o que ela está gestando na mente dela. São os pensamentos que ela está tendo que estão fazendo com que o corpo dela viva os eventos que ela está vivendo, pensando neles. Compreende? Esse aqui é o problema do estado ansioso. Ei, meu primo, tá bom, meu querido? Beleza? Olha o profissional da área aí. Então, o chimpanzé, né? O chimpanzé fisiológico, biológico, tem uma mente completamente livre de tempo e de espaço. Tá certo? É por isso que a pessoa passa mal em casa assistindo televisão, tem as reações químicas, bioquímicas, as reações físicas, como se estivesse vivendo uma situação de perigo. Por quê? O pensamento, a mente dela conectada a um evento de perigo, mesmo sendo na televisão, assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo um jogo de futebol. Está entendendo? O corpo não sabe essa estrutura perfeita que a gente demonstrou aí nos videozinhos que a gente passou. Essa estrutura não cada uma célula do corpo tem um neurôniozinho, mas e elas têm memória. A célula, veja bem, a célula tem memória, tá? Eu estou falando um neurônio, a gente não sabe quantos são, né? Então eu estou chutando aqui que seja um. Talvez um vírus tenha meio. mas tem. Tudo tem um processo que é conectado a uma inteligência.
Essa inteligência faz o sistema funcionar. A minha consciência, que quando perde essa capacidade de entendimento por conta de crenças, depois, aqui a gente vai falar hoje ainda de uma crença que faz muito disso, tá? Então, esse processo é que faz o sistema funcionar mal, funcionar errado. Funcionar até contra si mesmo, entende? Então, voltando ao assunto da fibromialgia, o evento de perda é o mais comum que a gente encontra. Por que que a perda causa tanta dor? Porque a perda é uma ilusão. Por que que ela é uma ilusão? Porque essa estrutura que nós estamos funcionando com ela e todas as estruturas à nossa volta, formadas de átomos, não são nossas, nós não temos a posse. Então ela não pode ser perdida. A gente só está usando, usufruindo, está emprestado com a gente, até o próprio corpo. O corpo do seu amigo, a pessoa quem tem seu afeto, se o seu afeto está no corpo da pessoa, ou num objeto, num carro, numa casa, estão me entendendo? Você fatalmente vai passar pela desilusão de perder, mais cedo ou mais tarde. Opa! Mas vai dar um jeitinho aí, ô sobrinho. Então, mais cedo ou mais tarde, vai passar pelo susto da perda, porque tem a ilusão da posse. Compreende? Então, uma coisa que a gente trabalha no processo Miami. Entenda todo esse conceito e você consegue compreender que você não pode perder nada. Está tudo apenas emprestado. Tá bom? Então, esse conceito que eu estou passando para vocês, essa semana a professora Lúcia Helena colocou, que ela está começando a estudar sobre os estoicos, né, a filosofia estoica. Então ela fala disso, diretamente sobre isso, por isso que a gente está trazendo aqui também. Guarda esse nome aí, anota aí, pesquisa e vê as palestras dela. Professora Lúcia Helena Galvão, do Nova Acrópole. Ela fala sobre as diversas filosofias, os diversos autores, os diversos filósofos, tá bom? E essa semana ela falou do estoicismo. Mostrando para a gente, para as pessoas, ensinando, não se apegue às coisas que são formadas de matéria, de átomos, tá? Muito bem, esse é o processo gatilho da fibromialgia. O segundo é a raiva, o remorso, a revolta, que a gente usa, estou forçando o R por conta de propósito. Pirraça, remorso, já falei, a raiva, irritação, rancor. Por quê? Esse processo, vamos falar assim, pro chimpanzé, né? Não vamos nem usar a nossa capacidade de pensar ainda não. Mas pro chimpanzé que perdeu aquilo, que aquilo foi tirado da área de vista, de visão dele, de toque, os sentidos, né? Os 5 sentidos perderam o contato com aquele objeto, com aquela pessoa. Então, pro chimpanzé, é como se um predador viesse e tirasse aquilo dele. Estão me entendendo? E, para esse predador, o chimpanzé tem raiva, tem medo, sente tristeza por ter acontecido isso por causa desse predador. Mas, na verdade, quem é esse predador? Quem foi que tirou esse objeto de atenção da pessoa? Quem foi? Aí você pode dar um nome. Foi a vida, foi o universo, ou foi o Criador?
ou se isso, né, aconteceu para que você tenha a lição de que não é posse sua. Você não tem direito de posse dessas coisas. Então, faz parte do seu aprendizado entender que não pode perder. Porque essa perda, essa raiva, essa revolta, ela vai em direção ao Criador, à criação, a mesma energia, força que criou tudo isso, o pé de milho, o esqueleto que a gente passou no videozinho aí. Vocês estão me entendendo aonde vai o processo? Ei, Júlio, boa noite, bem-vindo. Vocês estão entendendo? Então, direcionar essa raiva mesmo, veja bem, isso não é consciente, isso é subconsciente. Esse processo, esses sentimentos, essa interpretação, nesse mecanismo nosso, começa a produzir o tal do cortisol. Por isso que tem o R também. Nós já explicamos aqui um pouco sobre o cortisol, né? É isso aí, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. O cortisol é um hormônio do estresse, ele faz parte, ele é usado no momento. No momento do evento de estresse, do perigo, o cortisol, igual a gente falou, a glicose dá energia, o cortisol dá aquele esquento, aquela explosão, sabe? E a adrenalina acelera tudo. Mas aquele tranco, né, que pega no tranco é o cortisol que faz. Ele, Celino, boa noite, custou. Então, Ronieli, aí faz parte do processo. Nós vamos chegar lá ainda, tá bom? Então, gente, o cortisol é que vai fazer a analogia que eu gosto de usar. A raiva, né? Igual a Ronieli está colocando aqui. Como não sentir raiva? Ronieli, o problema é o seguinte, que a raiva, você sabe o que é a analogia que eu gosto de usar? Você sentir raiva de alguma coisa, e nesse caso a raiva, o remorso, a revolta, ela está direcionada ao Criador, à criação, é permanecer na raiva, exatamente. Porque vai produzir o cortisol constantemente. O cortisol, então, ele é usado no momento da raiva, ele faz esse esquento. Mas depois que passou o perigo, vamos dizer assim, acabou aquele evento, você passou o luto pela perda, né? A gente precisa tirar essa raiva. Você pode até continuar com a tristeza, com a saudade, né? É claro que não é adequado, mas os eventos da vida vão te lembrar disso toda hora. Mas você pode mudar a raiva com a compreensão do processo. Ei, filhote, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Então, o cortisol, por exemplo, você foi infectado por um vírus, uma bactéria. O cortisol vai te ajudar a combater essa agressão. Como? Por exemplo, aumentando a temperatura do corpo. É o cortisol que faz isso. Entende? O que é a febre, por exemplo, já que a gente entrou um pouquinho no assunto? Esse esquento que acontece no corpo, que é uma ação do sistema perfeito imunológico, para que esse agente externo, o parasita, não encontre um ambiente adequado para ele. Se ele não tiver um ambiente adequado, ele não prolifera, ele não progride. Alguns poucos indivíduos do vírus não vão causar o mal-estar, não vão causar essa disfunção do órgão. Então a febre vai fazer isso, vai dificultar a vida dos parasitas. Mas, aí você vai no médico, está com febre, o que ele vai fazer?
para te dar um antitérmico, para baixar a febre. Em outras palavras, o seu sistema imunológico vai perder a função dele. Estão entendendo? Então, a gente passa a vida toda, quase toda, agindo de forma contrária ao projeto original para o qual o sistema foi feito. Estão entendendo? Esse conflito é que está causando o mau funcionamento. Estão entendendo? Entenderam bem como que é os sentimentos R, que a gente chama, como eles afetam o nosso organismo? Então, por exemplo, você quer ver uma somatização muito comum do processo de raiva prolongado? A tal da gordura do fígado. Sabe por quê? Tem um nome até bonito, né? Esteatose hepática. O que acontece com o fígado? O fígado, quando há muito cortisol... Então, uma pessoa irritadiça vive irritada constantemente, está produzindo constantemente cortisol no sangue. O sangue começa a ficar tóxico para as células. O fígado começa a trabalhar acelerado, muito acelerado, para poder dar conta de limpar esse cortisol. Não é só o cortisol, ou tem outros hormônios, né? A gente está usando de forma bem simples. Exatamente, Lucelina. Entender os sintomas, né, o porquê dos sintomas, é que vai fazer o processo voltar ao funcionamento natural, né? Então, o fígado começa a trabalhar em excesso para poder limpar o cortisol, igual a ressaca, igual o álcool, né? Por que a pessoa tem dor de cabeça, por exemplo, constante? Pode ser um excesso de uma overdose de cortisol, porque vai o fígado trabalhando demais para limpar o sangue por conta do cortisol. Todo o processo digestivo vai ficar prejudicado. Então, processo digestivo prejudicado, aí é efeito dominó. Estão me entendendo? E por que a gordura do fígado? Porque a gordura é como o organismo guarda energia para poder usar na falta, né? Hoje eu tenho muita energia, eu tenho comida à vontade, então eu como. Luciano, na minha perspectiva, sempre tem retorno. E depois a gente vai explicar por quê, tá? Então, agora eu quero te chamar também a uma outra reflexão. Entenda que o seu órgão, cada um dos órgãos, é como se fosse uma consciência também trabalhando o órgão, assim como a minha consciência usa o corpo como ferramenta, como um todo, um maestro, né? Cada órgão é um conjunto de instrumentos. E para cada conjunto de instrumentos tem também um submaestro, vamos colocar assim. E as células. Então, é uma consciência que eu sou, as consciências dos órgãos, isso é meio maluco, né? E as consciências das células. Então, o órgão fígado, no caso, do exemplo nosso, ele está com muita gordura, mas na memória celular dele, ele já sabe que ele tem muito trabalho pela frente, porque todo dia o sujeito passa raiva, todo dia o sujeito toma uma cana. Então, ele precisa ter energia extra, mais energia, para poder funcionar mais. O que ele faz? Toda a energia que sobra,
que não foi usada no processo, no momento, vai para formar gordura para ser usada no momento adequado. Estão entendendo? A Lucerina tá testemunhando para a gente aqui, ó. Eu sou prova viva que tem retorno. Eu zangava e passava 3 dias remoendo a outro R aqui também, ó, que pode juntar na listinha, né? Remoendo a raiva. É muito louco, vivia zangada. Então, esse processo é uma forma com que a gente faz uma má execução de um projeto perfeito. E é por isso que o sistema perfeito funciona mal. Estão entendendo? O outro fator que eu quero mostrar para vocês, então vamos lá, a perda, a ilusão da perda, né? A raiva do Criador, de quem bolou isso tudo, e agora, talvez o mais agravante deles, a culpa, a tal da culpa. Sabe por quê? Por exemplo, você quer ver uma pessoa, você quer entender a culpa na somatização, você pega as doenças autoimunes. Você veja bem se faz sentido que toda essa perfeição que a gente viu aqui no pé de milho, no esqueleto, vê se faz sentido que essa estrutura em algum momento começa a trabalhar contra ela mesma. O corpo não reconhece as próprias células do corpo e o sistema imunológico começa a combater as próprias células do corpo. Por que vocês acham que em alguns tratamentos eles levam o sistema imunológico da pessoa quase a zero? Por quê? Não é uma boa pergunta? Mas pensa sobre isso. Então, agora eu vou colocar aqui, né? Vou separar o joio do trigo. O tratamento segundo a interpretação deles, né? Que não é o nosso caso. Então, vamos falar um pouquinho da culpa. E agora eu vou pedir muito licença a vocês, porque eu tenho muito respeito por todas as crenças. Porque a culpa tem a ver com religião. Assim como a raiva, né? Nós falamos, gurinha mesmo aqui, a nossa raiva está indo em direção ao Criador, porque perdemos alguma coisa por ilusão. A culpa também foi depositada no nosso sistema, porque algumas pessoas, não vou dizer aqui quando, né? Algumas pessoas disseram que se você pecar, você vai ter que pagar uma penitência. Então, para cada culpa, uma sentença e uma punição. Isso fica registrado no subconsciente da gente desde pequenininho. E eu vou pedir licença agora por conta disso, né, da crença, mas por conta da religião. E eu vou mostrar para vocês uma função que acontece no culto religioso que faz isso. Antes, vou explicar umas coisinhas a mais. Nós temos aqui no centro do peito uma glândula que chama glândula timo. A glândula timo, ela é chamada também ela está conectada ao chakra cardíaco, centro das emoções. Todas as emoções nossas, elas entram por aqui.
e saem por aqui. Existe só que você vai precisar estudar um pouquinho da cultura indiana, da Ayurveda, para poder entender isso. Existe o chakra cardíaco. Ô, meu querido Caio, tá bom? Boa noite, bem-vindo. O chakra cardíaco, ele está ligado à glândula timo, a glândula das emoções. O chakra, assim, a curto prazo e rápido, né? Ele funciona assim, ó. Capta e joga. Capta e joga. Como tudo na gente, né? Tudo na gente funciona dessa forma. A gente recebe energia e informação. Prazer também, Caio. Para mim é uma honra, tá? Muito obrigado. Então, e esse chakra cardíaco está aqui ligado com a glândula timo. É a glândula das emoções. Isaías, bem-vindo, boa noite. Então, esse lugar, né, até o Caio desenvolveu uma técnica lá de colocar um paladrapo aqui escrevendo eu, tá certo? Depois vocês entram lá no grupo dele, né, que a gente participa, que tem 200, já deve estar uns 210 mil pessoas de psicossomática, tá? Então, esse lugar que a gente toca, né, é onde está localizada essa glândula. Então, toda vez que eu digo eu sou, eu tenho, eu isso, eu aquilo, eu estou diretamente agindo em cima do chakra cardíaco que vai fazer na glândula timo expandir ou contrair. Ela vai processar hormônios para o organismo das emoções ou vai... Sabe aquela... É isso aí, né, Caio? Sabe aquela sensação quando você passa por um evento de tristeza, de medo, de angústia, que a gente fala assim, no popular? A Lucelina já usou, tá vendo, Caio? Quando a gente usa a expressão popular, né? Tô com um aperto no peito, tô com peso no peito, né? Coração partido, coração dilacerado, sabe? É essa sensação, é a sensação da supressão, da compressão, que a gente fala, né? Dessa glândula timo. Estão me entendendo? Agora, a cerimônia de magia... Isaías, boa noite, bem-vindo. Numa dessas sessões religiosas, o que acontece? Eu estou falando isso porque frequentei, né? E até pouco tempo atrás acompanhei a mamãe numa missa e o processo continua o mesmo. Você é levado... Exatamente, ele se contrai, né? Então, nessa cerimônia religiosa, e vou falar de novo, respeito todas as crenças, mas hoje a gente precisa olhar para esses movimentos que a gente faz, as palavras que a gente professa, as ações que a gente faz, tem que tomar cuidado com elas. Hoje já tem conhecimento demonstrando os efeitos disso, e é isso que a gente quer fazer, tá bom? Todas as religiões usam as mãos como forma de terapia. Não sei se vocês já viram isso, né? Na Umbanda tem o tal do passe. Nas casas espíritas tem o passe também, o magnetismo, né? E nessa religião tem a tal da imposição das mãos. Por quê? Porque através das mãos a gente consegue transferir energia. Tá bom? Funciona, tá? Mas então nessa cerimônia você é convidado a... Todo mundo fala a mesma reza, vamos chamar assim. Agora tem que lembrar aqui.
Ah, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, e batendo no peito, em cima da glândula timo, por minha culpa, minha máxima culpa, minha tão grande culpa. Peço não sei quem para me perdoar. Então, entenda esse trechinho. Estão me entendendo? Você está usando... Voltou? Então você está usando as mãos, a imposição de mãos, para em cima da sua glândula timo, eu sou culpado. Estão me entendendo? E o que vem de consequência para quem tem culpa? Castigo. Estão me entendendo? Então, se você conhece alguém que passa por o que eles chamam de autoimunes, meu irmãozinho, o negócio é sério. E tem coisa pior, tá? Então, eu vou... Então, obrigado, Luiz. A nossa hora já está chegando aí perto de 1 hora de conversa. Eu peço a vocês que olhem no nosso feed de notícias, os 2 videozinhos que estão colocados lá, vai ficar. O do pé de milho, né? E do esqueleto montano, que vão ilustrar as nossas... E tem um outro também da professora Lúcia, que vão ilustrar a nossa live de hoje com esse assunto. Eu estou querendo trazer, só deu tempo de fazer isso por enquanto, de trazer para vocês o processo de formação dessas patologias que são chamadas de incuráveis pela medicina comum, fibromialgia, autoimunes e degenerativa, tá bom? Os sentimentos, a perda, a culpa, a perda, a raiva, né, o sentimento, a perda, os sentimentos R e a culpa, tá bom? Pode procurar no histórico da vida das pessoas que estão tendo esse processo. Tem que mexer na ferida, né, irmãozinho? Porque essas dores, né, a gente costuma usar também uma analogia, é como se fosse, se você tivesse sido espetado lá atrás e a ponta do espinho ficou lá dentro. Então aquele troço sarou por fora, mas a vida, né, que vem, a vida de vez em quando vem e bate naquele canto, bate na cangaia, como a gente fala aqui na roça, né? Então aquela inflamação que está lá no fundo começa a vir à tona. E quando ela vem à tona, que ela sai do subconsciente, é porque o corpo, o sistema imunológico da pessoa não suporta mais, então botou para fora. Então vem essas dores, vem esse sofrimento que a pessoa não tem como resolver a não ser por autoconhecimento. Está entendendo? Então o projeto Miami, o processo Miami, que é um manual de instrução para auto-mente equilíbrio, trabalha nesse sentido porque a gente não gosta de ficar enrolando o processo, não. A gente vai direto no ponto, onde está a ferida, como ela começou, qual foi a crença que trouxe a culpa. Estão me entendendo? E aí sim, aí a gente começa a trabalhar de forma que a gente ensina exercícios para que a pessoa comece a tirar esse processo que ela impõe o mau funcionamento nos órgãos, nas células,
tira essa ordem, é o que eu chamo de abrir mão do controle. Mas isso a gente vai falar na nossa próxima live, tá bom? Que a goela do velhinho aqui já não está aguentando, não é não, tá? E se caso os amigos, algum dos amigos quiserem conhecer alguém que precisar de orientação personalizada, tá? Nós temos aqui, que apareceu com a gente aqui, com muito prazer, o nosso amigo Caio Cobra, expert na psicossomática. Aprendo muito quando eu faço a minha leitura. Eu vou lá no grupo dele lá, faço uma pesquisazinha para ver a opinião dele, né, que tem sobre os vários assuntos, se está dentro do nosso... Porque ele analisa de uma forma e a gente de outra. Exatamente. Vou falar aqui também do nosso primo, o Aloysio, psicanalista, profissional da área. Ele está dizendo aqui: eu sempre digo que o sintoma é o corpo pedindo socorro para você olhar para algum aspecto da sua vida. É isso aí. É dentro desse processo que a gente trabalha, o primo. E claro, né, olhar, buscar a sempre, né, sempre buscar, porque tem um evento gatilho por trás disso. Tá bom? Obrigado, meu querido. Para mim, me sinto honrado de ouvir isso de você, tá? Te respeito muito o seu trabalho, muito bonito. E se vocês quiserem participar do nosso grupo do Facebook, chama Projeto Miami. Do grupo do Caio, né, que a gente participa também, chama Psicossomática, o Corpo Fala, tá bom? Enriqueça a gente lá com suas perguntas, dúvidas, questionamentos, é muito importante. Se você duvida de tudo isso, traga seus argumentos para o comentário. Obrigado, primo. Para você também. Muito obrigado, filhote. Valeu o toque aí, tá bom? Até semana que vem, então, se Deus quiser. Vamos ver se a gente começa a trabalhar na solução dos problemas, né? Até agora a gente trouxe causas. Então vamos tentar trazer algumas soluções também que a gente desenvolveu. Tá bom? Quarta-feira que vem, 19h30, aguardo todos vocês. Beijão.